Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. Hoje estamos com um episódio especial para falar sobre Perspectivas Agro 2024. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e vamos começar essas perspectivas pelo lado econômico. E para isso, dou as boas-vindas a Isabel Mendes e Renato Conchon, do Núcleo Econômico da CNA. E Renato, eu já queria ouvir um pouco qual a sua visão em relação aos principais fundamentos ou destaques que você vê para 2024, que podem ser um direcionador das perspectivas para a questão econômica. Olha, Natália, acho que o principal ponto para 2024, a gente precisa de toda maneira falar do de 2023. A gente precisa fazer uma retrospectiva antes, sobretudo quando a gente fala do agro, porque as perspectivas para 2024 serão limitadas pelos acontecimentos ocorridos agora em 2023. Por exemplo, para o ouvinte ter ideia, agora em 2023, a gente está encerrando o ano, e a atividade econômica brasileira tem um boom, vai dar um crescimento. O PIB brasileiro vai crescer na ordem de 3%. E parte desse crescimento substancial vem da atividade agropecuária. O PIB da agropecuária vai crescer mais de 15%, segundo as projeções. Ou seja, o crescimento do PIB brasileiro está calcado no crescimento do PIB do agro. Quando a gente olha um crescimento robusto da atividade agropecuária de 15% em 2023, isso vai acabar anulando o efeito estatístico para 2024. Além da questão estatística, tem o efeito do El Niño, que nós vamos discutir isso mais à frente, os impactos do El Niño prejudicando a safra agropecuária no próximo período. Ou seja, o ambiente de 2024 é um ambiente, do ponto de vista estatístico, mais desafiador e do ponto de vista climático, ainda mais desafiador para a atividade agropecuária. Então, portanto, em resumo, resumindo aqui a sua pergunta, o resultado de 2024 para o agronegócio, ele vai ser limitado com certeza por essas questões. E isso, sem sombra de dúvida, é um indicativo para os produtores rurais, para os agentes do agronegócio, no sentido de que tem cautela nesse momento, né? Mas principalmente uma gestão dos seus custos muito bem balanceadas para que essa limitação de faturamento não incorra em eventuais prejuízos. Então é por isso que precisa ter esse olhar diferenciado para esse resultado. Só para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, de que forma e por que esse impacto do clima na produção, por exemplo, acaba afetando esses resultados que você citou? Tá, quando a gente calcula o PIB da atividade agropecuária, o IBGE divulga isso trimestralmente, ele é calculado sobre o volume total da produção. Isso significa dizer que quando a gente olha para a safra 2022 e 2023 e vê uma safra recorde, quando a gente olha para a perspectiva da safra 2023 e 2024, com efeitos climáticos prejudicando essa quantidade produzida, sem sombra de dúvida vai fazer com que o crescimento seja menor, ainda que possa haver algum crescimento, mas um crescimento menor quando comparado ao resultado de 2023. Então, maior safra, maior volume, maior PIB. E os efeitos climáticos previstos para 2024 vão limitar esse volume e, consecutivamente, o crescimento do PIB. Sim, e aí você falou já sobre essa questão do PIB agro e de forma geral, para a economia, de forma geral, Isabel, o que tem de perspectivas para 2024? Bom, como o Renato colocou, é importante a gente olhar o que aconteceu em 2023 para a gente saber o que vem, o que a gente traz de positivo para 2024 e quais são os desafios antigos e novos que a gente vai ter, né? Que é positivo, né? O que Sim, positivo. Na verdade a gente tem muita notícia positiva do ponto de vista da economia como um todo, fundamentalmente pelo resultado do agro, como o Renato acabou de falar, porque se a gente olha lá no início do ano projeções para PIB, para inflação, para Selic, a gente vê que melhorou muito ao longo do ano. Isso tudo foi por conta do agro, da produção recorde que a gente teve. Esse 14, 15% que a gente vai ter foi o que determinou um crescimento que a gente tinha ali de perspectiva de 0,5% no início do ano para quase 3%, agora a nova previsão. Se a gente olha também da perspectiva de preços, né, de inflação,
Foi o agro que determinou também o controle dos preços esse ano. A gente tinha ali no início do ano a previsão de que a gente ia furar o teto da meta de inflação este ano, porque a gente ia ter uma aceleração muito grande do que a gente chama de preços administrados, porque a gente ia ter uma reoneração de combustíveis, de energia, tanto que vai passar em 9% de crescimento. O que aconteceu? Deflação de alimentos, por conta dessa produção. Isso também, por conta disso, a gente teve esse controle inflacionário. E por conta do controle inflacionário, a gente conseguiu, a partir de agosto, o início do ciclo de redução da taxa de juros. Então, foi uma coisa atrás da outra, puxando essas perspectivas muito mais positivas para a economia como um todo, em razão do desempenho do agro no ano. Com isso, para 2024, a gente vai ter, do ponto de vista do PIB brasileiro, a gente deve ter metade do crescimento, deve ser em torno de 1,5%. De novo, como o Renato falou, base de comparação é fundamental. A gente falar que o agro, por exemplo, vai crescer 1,5%, que é a expectativa para o ano que vem, significa que a gente vai ter um desempenho tão espetacular como a gente teve esse ano e ainda mais um pouquinho. Base de comparação é muito importante. Os outros setores da economia também não têm um crescimento assim tão pungente, mas a gente deve ter um desempenho maior da indústria, agroindústria, porque a gente vai ter uma Selic menor. Isso vai impulsionar a parte de investimento. Se a gente olha, por exemplo, a parte de formação bruta de capital fixo, esse ano caiu. Ano que vem a gente tem uma perspectiva de puxar o PIB por esse lado, justamente porque a gente vai ter uma Selic mais baixa. Então, ano que vem a previsão é da gente ainda ter controle inflacionário, a inflação ela vai ficar abaixo do teto da meta, que é 4,5%, não na meta, que é 3%, mas vai estar abaixo do teto da meta. A gente vai ter uma Selic ali em torno de 9%. Isso também é super importante do ponto de vista do custo do crédito, né? E aí a gente puxa também para a questão da política agrícola, né? Do Plano Safra, as taxas que a gente deve ter ano que vem devem ser mais baixas por conta dessa redução da Selic. Eu ia perguntar já sobre isso, de que forma que o produtor sente bem essa questão tanto da inflação como da questão da taxa de juros, como que isso faz parte do dia a dia do produtor e como essas perspectivas podem impactar para o produtor rural. Boa pergunta, Natália. Eu acredito o seguinte, vamos separar para o 20 em duas etapas essa resposta. A primeira etapa é sobre a inflação. Acho que a inflação que a gente tem que olhar para o produtor rural, que é o nosso público-alvo do podcast, é a inflação, principalmente a inflação internacional. Por quê? A gente está vendo que tem alguns problemas de logística, tá? Por exemplo, no escoamento de grandes safras, na compra de fertilizantes, que está encarecendo os fretes internacionais e, consecutivamente, acaba encarecendo os custos de produção, que vai ser detalhado aqui no podcast mais para frente. Mas então, quando o produtor fala de inflação, ele está mais atento à inflação de custos, a inflação que impacta o custo de produção dele. Esse custo acaba se refletindo também ao consumidor. De alguma maneira ele é transpassado, porque isso vai ser ao longo de uma cadeia. E quando a gente olha essa perspectiva, ainda que dentro da meta da inflação, dentro da banda da inflação, a gente tem que olhar, porque a inflação para o consumidor ainda vai ser um pouco mais salgada do que a meta estipulada pelo Banco Central. E isso acaba refletindo, como a Isabel falou, na taxa Selic. Tá? Então, quando a gente olha para a economia brasileira, ainda que exista uma previsão, uma projeção de uma queda na inflação e, consecutivamente, na Selic, e nos próximos dias aí a gente vai estar vendo o anúncio do Copom, né, indicando que deve cair a Selic, é muito importante. Para o produtor rural, ele vai fazer o seu custeio, o seu pré-custeio, os seus investimentos baseados em crédito rural. E o crédito rural ele é dividido, a gente pode dividir ele em três fases. A primeira é o crédito oficial, quando o produtor rural vai no banco, principalmente o Banco do Brasil, mas não somente ele, e para pegar um recurso do Pronaf, por exemplo, do Pronamp. Esse crédito é equalizado, essa taxa de crédito é equalizada pelo governo federal, com isso é uma taxa mais atrativa. Quando o produtor não se enquadra para buscar recursos em linhas especiais, por exemplo, o Pronaf, como citei, ele vai para linhas livres, e aí a taxa de juros de mercado. Aí que é importante a Selic, que a Isabel falou, cair, porque essa taxa cai para o produtor rural. Existe uma terceira vertente, e cada vez mais crescente, que é financiamentos no mercado financeiro. FIAGROS, LCAs, então cada vez mais, nas últimas safras a gente está vendo crescer muito essas questões de crédito livre, sobretudo FIAGRO e LCA. E para 2024, sem sombra de dúvida, esse crédito livre vai ser
a vedete da vez, vai ser o chamariz, ainda que o crédito oficial tenha a sua importância. Se me permite, só para concluir, a Isabel pode me complementar, você, Natália, que é o seguinte, tem um fator que a gente não pode desconsiderar. Assim que a inflação caindo tende a fazer a Selic cair, isso é positivo, a gente tem que olhar também para o cenário internacional. O que está acontecendo no exterior é o contrário. Os Estados Unidos estão subindo as suas taxas de juros. E aí os investidores de todo mundo olham os Estados Unidos como um porto seguro. E aí alguns investidores estrangeiros que têm recursos no Brasil tiram dinheiro do Brasil e mandam para lá. Ou seja, isso acaba, é o que a gente chama de diferencial de taxa de juros. Isso acaba limitando o espaço de trabalho do Banco Central na redução da Selic, e algumas conversas com economistas, com especialistas, a gente já está vendo essa limitação, né, desse diferencial da taxa de juros já se refletindo nas projeções da queda da Selic, como a Isabel falou. Posso complementar aqui, assim, o Renato colocou pontos importantíssimos. O primeiro é o seguinte, a gente vai ter uma redução, já está tendo uma redução da taxa Selic, mas a gente continua numa política monetária e contracionista. Ainda assim, a gente vai estar com uma taxa de juros de 9% no melhor dos cenários, na projeção que a gente tem hoje. Porque a gente saiu 9% a gente não tinha desde quando? Na verdade, a gente estava 14, quase 13,75 há quase um ano, né? E aí, a partir de agosto, veio essa redução, mas já há bastante tempo. Então, mas ainda assim é uma taxa bastante elevada, que é influenciada por dois fatores. A Renata acabou de colocar. Taxa de juros americano norteia a taxa de juros das economias de todo mundo. Então, a depender, e apesar do controle inflacionário que a gente vê mais recente nos Estados Unidos, ela ainda está com uma taxa de inflação o dobro do que a meta de 2% anual. Então, ainda exige uma política, né, de taxa de juros elevada por lá, o que reflete na nossa política monetária aqui internamente. E, de outro lado, a gente tem, falando daqueles desafios que a gente vai carregar para o ano que vem, e é o maior desafio da economia brasileira, sem dúvida, que é a questão das contas públicas, que é a questão da política fiscal. Política fiscal também interfere na política monetária, né? Essa redução também da taxa de juros vai depender desse controle das contas públicas. Esse ano a gente teve a aprovação do novo marco fiscal sustentável, substituindo o teto de gastos, que é de 2016, né, que furou várias vezes, enfim, teve todo um problema envolvido, tinha uma regra simples de atualização das despesas com base na inflação, e agora a gente tem uma regra muito mais complexa e que que demanda também metas de resultado primário. E o grande questionamento que a gente tem hoje é se essas metas de fato vão ser cumpridas. O que se tem de previsão é que não. Então, a gente tem, pela nova regra, um aumento real das despesas a partir do que a gente tem de receita, né? Ela acompanha ali o crescimento da receita. Só que, como a gente não está tendo previsão de corte de despesa, a gente vai ter que aumentar a receita. A gente aumenta a receita crescendo o PIB ou aumentando a tributação. O fato é que hoje as contas não fecham. A gente está com resultado primário que não está nas metas, né, que foram estipuladas, e isso está provocando uma previsão de aumento de déficit público. Então, sem dúvida nenhuma, a questão fiscal é o maior desafio para 2024. O que vocês acreditam que seria interessante que evoluísse, que ocorresse de mudanças em relação ao que foi visto em 2023 para esse ano de 2024? Eu acho que é um combo de respostas, Natália, mas vamos lá. Eu acho que o principal é o produtor estar atento à sua gestão de custos, na medida do possível ter uma gestão de risco muito bem calculada. Que a gente vai ver aí nas próximas etapas do podcast, que a questão climática, já foi dito aqui, que a questão climática é o desafio para o produtor rural. Então ele tem que, primeiro, minimizar o seu risco, ter uma gestão de risco na ponta dos dedos, tá? E isso, só te interrompendo, Renato, é muito importante que você tenha tocado nisso, porque a questão climática, ele tem que fazer gestão de risco contra essas adversidades climáticas, também contra oscilações de preço. E isso tudo é muito difícil, né? As ferramentas disponíveis hoje não são tão acessíveis. A gente tem a questão de desafios para o orçamento do seguro, para que ele consiga fazer uma contratação de seguro. Então a gente vê adversidades climáticas assolando o Brasil todo e o produtor com dificuldade de contratação de seguro. Ao mesmo tempo ele fica esperando para fazer gestão de risco de preço. Também a maior parte das opções são privadas, que são muito boas, mas às vezes não tão acessível, oneram o custo. Enfim, são questões aí relevantes,
mas que ainda são desafiadoras e dependem também de políticas públicas. Então, por isso que é um combo. Então, se a gente fala de gestão de risco de produção, a principal delas, mas não somente, é o seguro rural Proagro. O Proagro até é exigido. Então, seguro rural, e quando a gente fala de seguro rural, a gente precisa do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, PSR, e que a CNA trabalha insistentemente junto aos governos, no sentido de que seguro tem que ser uma política de Estado, tá? Para dar previsibilidade para os produtores buscarem esse recurso e para as seguradoras saberem que esse recurso vai estar disponível para consolidar esse mercado. Quando a gente olha para a gestão de risco de preço, como você falou, as principais ferramentas de hedge, por exemplo, que funcionam. Em algumas hipóteses, pode se mostrar o mercado financeiro muito difícil para o produtor, mas ele consegue fazer hoje hedge por meio de operações de corretoras, com ajuda de cooperativas, com ajuda de tradings, enfim, existem N ferramentas para que o produtor possa também, assim como o seguro rural, ele ter essa garantia por meio das operações de travamento de preços para o seu custo. Ou seja, ele resguarda o clima, ele resguarda os preços, então ele está mais tranquilo com essas questões. As questões mais macroeconômicas, eu me refiro, que não fica muito a cargo dele, a gente acompanha e principalmente divulga as principais informações, né, Isabel, através do site da CNA Brasil, que é cnabrasil.com.br. Então, quem está nos ouvindo, vai lá, a gente quando faz alguma coisa sobre gestão junto ao Poder Executivo, ao Congresso Nacional, para Programa de Subvenção do Seguro Rural, todas as informações são postas lá. Quando em alguma região do Brasil a gente vê problema que não foi coberto pelo seguro, ou seja, foi para inadimplência, aí a coisa muda um pouco de figura, aí a gente tem que trabalhar um pouquinho com renegociação. Eu acho que a Isabel tem melhores condições, porque ela é especialista, em falar um pouquinho sobre, por exemplo, essa janela de oportunidade das renegociações que está aberta agora para os produtores, sobretudo das regiões de desenvolvimento. Isabel, se puder passar para os ouvintes, acho que seria uma boa. Pode, não, com certeza. Só aproveitar o gancho antes para falar, puxar para o que eu acabei de falar, junto com o que o Renato colocou de parte de política agrícola. A gente falando do desafio das contas públicas, e esse desafio também é fundamental para a parte de orçamento público, que é o que sustenta a parte das políticas públicas. Crédito rural, o PSR, né, parte de seguro, preços mínimos e pesquisa agropecuária, né, programa de extensão. Todas as políticas públicas, elas estão, de certa forma, ligadas ao orçamento, que depende de política fiscal. Então, de novo, como esse é um grande desafio, é um ponto de muita atenção para o setor no ano que vem. Falando então dos nossos produtos, né, falar então do PIB do agronegócio, que a gente divulga no nosso site trimestralmente, e a gente também, a partir desse ano, está com a publicação da mão de obra do agronegócio, convidar todos, né, a acessarem o site, ver os dados, falar que na parte do PIB do agronegócio a gente também tem um desafio, porque além dessa questão da produção, e aí eventualmente com impacto por conta da questão climática, a gente também tem a questão dos preços, então possivelmente a gente tenha até uma variação negativa no que vem no PIB do agronegócio. E, por fim, agora falando dessa parte de renegociação de dívidas, falar primeiro para quem está nos ouvindo que existe no Manual de Crédito MCR, né, Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, já a previsão de alongamento de dívidas, e a gente está vendo hoje, justamente por conta dos efeitos do El Niño, um déficit hídrico muito grande em determinadas regiões, que já estão procurando a CNA buscando esse alongamento das dívidas. Então dizer que existe já essa autorização no MCR, né? Então buscar junto às suas instituições financeiras essa possibilidade, e dizer que também está aberto para as regiões em desenvolvimento, região norte, nordeste e centro-oeste, uma lei que é a 1466, a gente fez um trabalho forte de reabertura dessa lei e a publicação agora do decreto de regulamentação, e a gente tem até abril do ano que vem para as adesões, e é um programa que tem um rebate das dívidas muito grande, até 90% de desconto. Então, para essas regiões que acessaram recursos através do FCO, FNO e FNE, os produtores que têm essas dívidas procurar as suas agências para fazer essa renegociação de dívidas.
Tá certo, tanto você, Isabel, quanto o Renato citaram algumas publicações, né? Você que nos ouve ou nos assiste, a gente deixa na descrição aqui desse áudio ou desse vídeo para que vocês possam acessar. Também sobre o orçamento, a gente gravou um episódio 101, que aí quem quiser conhecer um pouco mais, quais são as previsões, desafios para o orçamento 2024, qual a demanda do agro também pode acompanhar lá nesse episódio. E a gente já está chegando ao final do nosso episódio, vocês colocaram pontos relevantes, às vezes quando falamos de economia, tem alguns termos que parecem um pouco mais difíceis de entender, mas ficou bem claro as perspectivas para o próximo ano, relacionada ainda à redução de taxa de juros, de inflação, como que isso pode ser positivo para o agro. A gente espera que realmente tenha uma visão de prioridade, de entender a importância do setor para o crescimento do PIB, essa contribuição que já tem sido feita, e aporte, né, de orçamento para a questão do programa de subvenção ao seguro, por exemplo, diante dessas adversidades que não são exclusividade somente desse ano, mas uma ferramenta muito importante de gestão de risco e que deve contribuir para o produtor seguir, né, a sua produção em 2024, também não demandar. Que bom que tenha uma ferramenta de ele fazer o alongamento, mas o ideal é que o produtor consiga acessar as ferramentas de gestão de risco e não precise disso, que também acaba tendo um peso grande para o governo. Mas já chegando ao final, quero agradecer então, Renato, pela sua participação, e Isabel, foi um prazer ter vocês aqui no podcast Ouço Agro. É isso, o prazer é nosso, estamos à disposição. Prazer falar com os ouvintes aqui do Ouço Agro. Prazer, obrigada, Natália. Convidar novamente a todos a acessarem nosso site, olhar os nossos comunicados técnicos, as publicações, e obrigada pelo convite. Para dar continuidade a esse episódio especial sobre Perspectivas Agro 2024, o Ouço Agro recebe Daniela Fernandes, que é assessora técnica de produção agrícola da CNA. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, Natália. É muito bom estar com vocês aqui hoje. Recebemos também João Paulo Franco, que é coordenador da área de produção animal. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. E o Tiago Rodrigues, que hoje vai participar com a gente aqui, colocando um pouco a visão dele sobre a questão de custos de produção para 2024. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado mais uma vez. Bom, então para a gente iniciar, Daniela, eu queria passar primeiro a palavra para você colocar qual é a sua visão sobre os principais destaques, o que pode vir pela frente no ano de 2024 em relação à produção agrícola. Então, Natália, mais uma vez começamos uma safra desafiadora, principalmente em relação às condições climáticas, né? Tivemos o El Niño esse ano trazendo condições adversas, condições de seca para algumas regiões e excesso de chuvas para outras, onde tem impactado a safra de grãos e outras atividades, como café, fruticultura, enfim. É importante que você já tenha falado sobre isso. É o Ninho que está acontecendo agora, trouxe adversidades climáticas e compromete a safra que vem. Porque a gente tem algumas culturas anuais, né, como você colocou aí no caso de grãos, e outras como café que são perenes, mas que a produção vai vir no ano que vem. E mesmo esse clima agora está comprometendo o desempenho a ser esperado para a colheita de 2024, é isso? Sim. Em relação a grãos, a gente tem um plantio atrasado, né? O ritmo está bem inferior à última safra. Algumas regiões, com a evolução das chuvas, conseguiram adiantar os trabalhos, outras ainda estão atrasadas, como é o caso do Mato Piba e a região sul. Isso compromete muito a segunda safra. No caso do café, as altas temperaturas comprometeram o enchimento de grãos, e isso já está levando preocupações para a safra do ano que vem e até para 2025. Por conta disso, em relação a números, para essas culturas que você colocou, né? Soja, milho, para café também. Quais são os produtos que a estimativa está para uma redução de produção em relação a esse ano? E quais ainda têm uma expectativa de ser uma produção acima do que foi observado na safra de 2023? Em relação à safra de grãos, a gente começou com a estimativa de 317 milhões de toneladas, mas entre o primeiro levantamento e o terceiro, que foi o último divulgado, já houve uma redução na produção, principalmente em cima de soja, de trigo. Trigo chegou a quase 3 milhões de toneladas de redução, e também milho primeira safra. Para a safra de café, por exemplo, seria um ano de banalidade alta, mas em virtude dessas más condições climáticas, o produtor já espera produzir menos do que esse ano. Então, de forma geral, parece que as principais atividades agrícolas ainda podem ser comprometidas em 2024. Sim. E, João Paulo, na área de produção animal, o clima, assim como na área agrícola, também está afetando e pode afetar a produção em 2024? Ou tem outros fatores relevantes também que, de alguma forma, podem elevar a produção
ou reduzir de várias atividades pecuárias? Com certeza, Natália. O clima ele não impacta só na área agrícola, né? A gente tem um impacto direto com relação à produção animal também. Alguns positivos, como é o caso da tilápia, por exemplo. Então, o aumento das temperaturas previstas para esse ano, final do ano e começo do ano que vem, ela é favorável para a produção de tilápia. Isso gera uma expectativa de manutenção dos bons preços vistos em 2023 e um aumento da oferta em função do aumento da produção. Por outro lado, quando a gente olha para a pecuária de corte e leite, eles são impactados de forma negativa, porque eu tenho uma redução, uma previsão, né? A gente tem uma expectativa de uma redução na produção de volumoso, né? Os animais criados a pasto, e, consequentemente, dependendo do que a Dani falar da expectativa de safra, isso pode impactar nos custos de produção, tanto pecuária de corte quanto pecuária de leite. E, resumidamente, como estão as expectativas em relação à oferta mesmo, como pecuária de corte, produção de leite, também outras atividades pecuárias para 2024? Para a produção, para a pecuária de corte, o que a gente espera é uma manutenção de baixa, de preços ainda para baixo, em função não só da questão climática, mas em função da oferta. A gente ainda está no ciclo pecuário, a gente está no ciclo pecuário de baixa. A gente espera ter ainda um descarte significativo de fêmeas para o ano que vem, e isso vai impactar ainda de forma negativa na produção, na produção não, mas no preço pago ao produtor pela arroba do boi. Que é uma oferta maior, né? Exatamente. Exatamente. Eu tenho a gente está colocando como uma manutenção baixista. Para o leite, a gente já vem sofrendo já há alguns anos com relação ao preço pago ao produtor. 2023 foi muito ruim, porque a gente bate recorde, a gente termina o ano batendo recorde na importação de leite, principalmente de países do Mercosul, Argentina e Uruguai, principalmente. E foi uma situação muito complicada para o produtor, porque esse leite da Argentina entra no país, ele vem de uma produção subsidiada pelo governo argentino, o governo argentino subsidiou o produtor, e aí a gente termina o ano com um recorde de exportação dos últimos, na nossa série histórica, é o maior ano de importação de leite no país. Para o ano que vem, a partir do segundo trimestre, a gente espera uma reação do preço, muito em função do decreto que foi publicado agora no final do ano, que vai impactar, vai tentar segurar um pouco essas importações para o ano que vem. Interessante. A gente está falando de todas essas questões, né, de produção, algumas que acabam sendo bem desafiadoras para o produtor rural, e a gente sabe que tem uma questão estratégica que envolve, como você citou, né, Daniela, o produtor perde a janela ideal por conta do clima, ele tem que optar se ele faz replantio, se ele planta outra atividade, a depender de como ficará o clima no próximo ano, ele também tem que tomar uma decisão. E aí, Tiago, eu queria ouvir a sua visão de que forma todos esses fatores acabam afetando no resultado, na margem, nos resultados econômicos para o produtor rural, ou se é o inverso, né? Se é o próprio resultado que ele já obteve esse ano, ou que ele está visualizando nas contas dele, que acabam dando algum direcionamento para o ano de 2024 para a agrícola e também a área animal. É bom entender o bastidor, né? A gente está falando aqui de perspectivas para 2024, mas a gente tem que imaginar também como é que foi o cenário para a área de grãos, por exemplo, que a Dani começou a falar ali, como é que o produtor se recuperou ou não em relação à safra 21-22, né? Na 22-23, o desafio de custo ainda foi grande, né? A gente teve o boom de preço de fertilizante lá em 2021, né? Isso foi carregado ao longo de 2022 ainda, com a intensificação do conflito lá na Rússia. Isso, querendo ou não, para a área de soja, por exemplo, e milho, que tem aí 30%, 28% do custo preso a fertilizantes, impacta bastante, né? Então, esse é um primeiro ponto de destaque. Porque se a gente imaginar para a safra que vem, nós estamos falando de um cenário de preço bem mais favorável com relação a insumos, né? Só que o produtor sofreu com um custo alto na safra passada, uma redução significativa de margem, né? Tanto para a soja como para o milho. Milho, a gente visitou com o projeto Campo Futuro mais de 28 regiões
e pouquíssimas regiões obtiveram margem bruta positiva, ou seja, o produtor não conseguiu pagar nem as despesas do custeio, então o produtor já chega para essa safra descapitalizado, né? E aí a gente pega o que a Dani colocou aqui com o clima, desafiando. A turma que entrou cedo plantando no Mato Grosso, nós começamos esse ano num ritmo muito alto de plantio no Mato Grosso, com a expectativa daquelas primeiras chuvas que se firmariam. Fato que não aconteceu. O ritmo de plantio em Mato Grosso, por exemplo, voltou a se intensificar só agora no final de outubro, né? Então a gente teve essa perda aí de muita planta que foi para o chão, né? Temperatura em excesso, não germinou, replantio. Isso gera um custo para o produtor, né? Porque ele teve que fazer alguma outra operação nessa área para ou trocar a cultura ou então vai deixar de plantar. Então já teria um impacto no custo da próxima safra. E assim, esse produtor que estava se planejando para plantar no cedo lá, ele planejou um cenário de custo bem mais atrativo do que foi a safra passada. Então ele estava pensando assim, tudo bem, safra passada, soja salvou a lavoura, né? Vamos dizer assim, né? Pagou minhas contas do milho que eu tive prejuízo, né? Ano que vem, a perspectiva é de um cenário de insumo mais tranquilo. Foi o que realmente aconteceu. Se a gente pegar no acumulado de janeiro a outubro desse ano, fertilizante aí, dependendo da fórmula, caiu entre 15% a 30%. Preço com relação ao mesmo período do ano passado. Então essa safra que caiu no chão agora, ela já chegou mais barata, em tese. Só que, por outro lado, a pressão por preço também de venda foi muito alta. Está sendo muito alta. Tanto é que a gente está com um ritmo de comercialização bem mais atrasado, e pelo menos 10 pontos percentuais para a soja, por exemplo, em relação à safra passada. Então o produtor está encarando um cenário de preço bem menor do que foi, né, a safra passada, imaginando que ele teria aquele respiro de custo, mas que esse respiro de custo a gente só colhe o fruto dele se a produtividade responder. Que parece que não é o que vai... Entra a questão do clima aqui que a Dani falou, né? Com essa questão de replantio, a janela não era ideal, condição de desenvolvimento da lavoura não vai ser ideal. Isso nós estamos falando só da primeira safra, né? Estamos falando de soja, milho, verão em algumas regiões que optaram por fazer isso mesmo sem a atratividade de preço que estava nesse momento, né? Então a gente vai pegar esse cenário, imaginando que o produtor na próxima safra, colhendo a safra de soja, por exemplo, não vai conseguir ter uma margem melhor do que foi a safra 22-23. Em relação à margem dos produtos agrícolas, qual que tem uma expectativa maior de resultados positivos? Bom, a exceção de tudo isso que nós estamos falando aqui se dá pela condição de mercado que o arroz está hoje. O arroz está num momento muito favorável de preço, porque há 2, 3 anos atrás a gente vinha com um cenário totalmente diferente, né? Uma pressão baixista de preço, produtor extremamente desestimulado. O foco da produção hoje está muito concentrado no sul e lá a concorrência, principalmente com soja, foi muito grande nesses anos de menor expressividade de preço. Então o produtor optou a não produzir tanto arroz. E isso refletiu, né? Tanto é que os levantamentos da Conab aqui, eu acho que a Dani vai explicar isso um pouco melhor, já estão apontando uma recuperação de área plantada para arroz para a próxima safra. Tudo estimulado por essa questão de preço. Então a gente tem uma condição hoje favorável, o produtor está enxergando dessa forma, provavelmente esse cenário de preço vai se manter, o que vai definir muito é aquilo que a gente começou a comentar aqui, produtividade. Como o sul está sofrendo bastante com os efeitos de El Niño com relação à chuva, essa chuva que é tão favorável, ela pode mudar a partir do momento que a gente não conseguir utilizar ela a favor da produção, né? A partir do momento que ela se tornar um problema afetando a produtividade, aí não tem milagre, né? O que está ocorrendo, Dani, lá no sul em relação ao arroz, que tem afetado ou que pode afetar essas estimativas, essa produtividade que o Thiago citou e que aí pode impedir que a margem seja tão positiva para o produtor, que ele aproveite esse momento de preço? Conta pra gente, passa um panorama aí, essa expectativa em relação à produção de arroz para o ano que vem. Então, em relação ao arroz, ele também está em época de plantio e também está atrasado justamente pelo excesso dessas chuvas, né? E o excesso de chuvas, ela também traz um tempo mais nublado. Essa baixa luminosidade pode interferir depois na taxa fotossintética da planta e isso trazer menor produtividade. Então, isso pode afetar a questão do arroz. O arroz vinha em queda, eu acho que, se eu não me engano, 10, 15 anos em queda de área de arroz e é o primeiro ano que a gente tem uma expectativa de aumento. Então, vai depender também, de novo, das condições climáticas, de como elas vão evoluir ali na região sul.
Bom, então parece que realmente vai ter um comprometimento aí dos resultados para o produtor por conta dessas perdas que você falou, né, Dani? E agora em relação à parte de pecuária, Thiago, a gente falou bastante já, passamos uma visão geral aí, inclusive destaque de margem positiva para a parte agrícola e para a parte pecuária. Como estão as estimativas e projeções de custos de produção e resultado ao produtor rural? Para a pecuária é sempre mais difícil a gente falar, né, João Paulo? Porque assim, pegando o que o João Paulo colocou aqui no início, tá tudo conectado, né? Se a gente entrar pela seara de explicar um pouco o impacto de uma safra, ou de uma boa ou de uma má safra tem para o produtor de leite, para o recriador de suínos, enfim, isso tudo tem uma influência muito grande, né? Para milho, por exemplo, esse desestímulo que está tendo agora com relação a preço, janela de plantio, pode significar numa produção menor de milho no segunda safra, que é o grosso do milho que o Brasil produz, né? Se a gente analisar principalmente as estimativas de estoque final, que é o que vai balizar meu ano ali, né? Como é que vai ter disponibilidade interna ou não de milho, principalmente, eu estou falando de um estoque final em 2024 13% menor do que foi esse ano, né? Então esse ano um ano bem atípico, né? Produção de milho muito boa, tinha milho sendo estocado aí do lado de fora de muito armazém, e isso impactou o preço consideravelmente, que pro lavorista é muito ruim, mas pro pecuarista era a época de correr atrás daquele prejuízo gerado principalmente pela redução de custo, ou de preço, né? Então a gente vê um cenário de custo, principalmente com relação à alimentação animal, um pouco pressionado, né? A gente está falando de estoque de milho 13% menor, o trigo, que era um substituto natural para o milho em relação à composição energética da dieta, ele também não está favorável, estou falando de 28% menor estoque de trigo para a safra que vem, né? E o único que vai dar o respiro é soja. Mesmo com essa diversidade toda aí, a Conab projeta um estoque de soja 22% maior do que foi desse ano. Então isso, de certa forma, tranquiliza um pouco o cenário com relação à ração, né? Que é o principal insumo aí consumido pela área animal. Então a gente tem um crescimento tímido esse ano da oferta de ração, segundo o Sindicato de Rações, 1,5% só, né? Isso reflete muito esse momento de preço que a gente vivenciou. Para o cenário do ano que vem, o João Paulo colocou aqui, para a pecuária de corte, por exemplo, essa pressão por preço ainda vai continuar, pelo menos até o meio do ano, né? A gente tem um cenário ainda de muita descarte de fêmeas, a pressão pela recria, a gente vai começar a sentir ela na transição, né, João Paulo, 24, 25, então aquele recriador ano que vem ainda vai conseguir comprar uma recria um pouco mais favorável, né? Dependendo do momento, né? Se ele pegar aí o segundo semestre do ano, ele pode já aparecer um preço de bezerro um pouco maior, um preço de boi magro um pouco maior. Então, assim, a leitura que o pessoal está fazendo agora, dependendo da atividade, está indo por aí, né? Para a pecuária de corte, essa questão da alimentação e da reposição, como é que vai estar? Para a turma das suínos e aves, foco muito grande nessa questão de como é que milho vai se comportar, principalmente por essa imprevisibilidade do segunda safra, né? E a turma do leite está nesse cenário que o João Paulo colocou ali, uma disponibilidade interna esse ano maior, tanto da oferta via importação como da oferta de produção, né? Porque a gente reagiu esse ano com relação à produção, né? Mas uns preços totalmente desestimulantes, né? O produtor que decidiu investir esse ano aí, ou ele estava com um estoque de caixa muito bom, ou ele está repensando a atividade de alguma forma. Tem até na pecuária de corte, teve pleito do produtor para renegociação, a atuação da CNA, porque a situação realmente se tornou complicada e ainda se tem essa perspectiva que o Thiago citou, e você também, né, de preços que não devem reagir muito no ano que vem, e ainda uma incerteza em relação a grãos, é um fator também de risco para as atividades de pecuária, né? Sim. E aí, João, no caso de... Tiago colocou bem essa questão de como que está a oferta, os estoques de grãos para o ano que vem. A gente tem atividades que são altamente demandantes, né? De grãos, como o caso de aves e suínos. Queria que você falasse um pouco agora desses mercados, como que tem sido, vocês têm vislumbrado, né, o comportamento do produtor em relação à produção e também em relação à demanda, né, por essas carnes para o ano que vem, que vai ditar o mercado de aves e suínos para 2024. Natália, são muitos fatores para essa equação. Então, o que a gente enxerga hoje
para a pecuária de corte, uma manutenção de baixa, para a pecuária de leite, uma reação no preço a partir do segundo trimestre, e quando eu olho para aves e suínos, a gente tem uma expectativa de aumento. Obviamente, essas proteínas ganham competitividade frente às outras, e aí a gente tem uma expectativa de aumento de demanda do consumo. Agora, levando em consideração tudo que o Thiago falou, tudo que a Dani falou com relação a grãos, aves e suíno é extremamente dependente de milho e soja. Então, se eu tenho uma queda brusca na safra de milho, eu tenho impacto direto no custo de produção para essa proteína. Então, o cenário que a gente imagina seja favorável para o ano que vem, pode ser que chegue em janeiro e a gente tenha que reavaliar essa equação em função da quebra de safra. Então, obviamente, a gente tem uma ideia hoje que deve ser reavaliado já no início do ano que vem, em janeiro, fevereiro, para a gente entender como vai se comportar efetivamente a safra de milho e soja. Para aves e suínos, como eu disse, a demanda por milho e soja é muito grande. Quando eu olho para a pecuária, para bovinos, eu ainda tenho a possibilidade dos substitutivos. Então, não entrou o milho, eu posso entrar com um sorgo, com um mileto, com uma outra fonte energética. Mas ainda assim, isso tem um impacto monstruoso, como eu te disse. Pecuária de corte. Tem muitos animais, muitas fêmeas ainda, a gente está ainda no ciclo pecuário caindo. Muitas fêmeas a serem descartadas, isso vai impactar no preço. Mas se o milho, se o sorgo, se a soja tiver com um preço que não seja favorável para entrar com esses animais no confinamento, para tratar as vacas para a produção de leite, isso pode impactar direto, muda todo o cenário. E a gente vê ainda outros desafios relacionados a essas atividades que eu não citei antes, desafios. A gente gravou recentemente o episódio número 100 com um giro pelo Brasil, ouvindo produtores que foram impactados pelo clima. E aí produtores do Rio Grande do Sul relatando as perdas que tiveram na produção de frango, por exemplo, que ainda não conseguem estimar, vão ter um custo muito grande para recuperar galpão, ainda não conseguem fazer isso, perderam muito, né, do plantel, e ainda não sabem como que vai ser a produção, como que eles vão conseguir recuperar, quanto que eles vão precisar investir, também acaba sendo um desafio grande para os produtores e para a gente ter exatamente esse número, esse cenário do que vai ser 2024 em relação à oferta, né? E suínos, que veio de alguns anos já de crise, com resultados bastante apertados, então também um cenário desafiador aí para o próximo ano. Mas já que a gente falou agora já que temos muitas, né, atividades, tanto da área agrícola quanto pecuária, sendo impactadas, e parece que para 2024 não tem algo tão positivo, ou em relação a preços, ou a própria produtividade, por mais que o Brasil sempre venha evoluindo a sua produção, tanto agrícola quanto pecuária, com base em tecnologia, vamos focar agora no positivo? E aí eu já queria saber da sua visão, Dani, se tem alguma atividade que tem uma perspectiva mais positiva relacionada à produção, acesso ao mercado, a tudo que pode ser uma oportunidade aí para algumas atividades agrícolas. Então, o El Niño, ele trouxe diversos efeitos negativos, né, em muitas culturas, mas a gente tem visto um efeito positivo que é em cima da cana-de-açúcar, por exemplo. As condições mais secas favorecem a qualidade da cana. Então, a gente tem uma perspectiva de uma safra maior aí, o ano que vem, com qualidade boa. E aproveitando esse comentário da Dani, cana é uma cultura que, pela leitura que a gente está fazendo de mercado, é uma cultura que vai praticamente continuar surfando o bom momento surfado na última safra. Tanto o preço como o custo, pelos atuais padrões aqui, pelos acompanhamentos nossos, vão transicionar pouco entre um e outro, né? A gente vai ter praticamente um cenário onde as oscilações vão ser menores, isso dá uma condição de margem muito próxima ao que foi obtido nessa última safra. Então, com o clima ajudando, né, essa melhor qualidade da TR, por exemplo, pode gerar uma remuneração um pouco maior daquilo que a gente está prevendo hoje, é lógico, né? E tudo influencia, né? A produtividade, a qualidade, enfim. E aí, quando a gente fala de cana, a gente fala ela gera produtos que também são commodities, né? Que a gente fala que muitas vezes o produtor não escolhe por quanto que ele vai vender, ele tem um custo maior, mas não tem como repassar isso no preço, porque a gente está falando da commodity de açúcar, e no caso de etanol,
não, mas que a gente tem o açúcar que acaba balizando o preço de etanol e o da gasolina também. Então, quais fatores do mercado que tem contribuído para esse momento que você falou, né? Clima, a gente viu que está favorecendo a parte de produção e de produtividade. E em relação a preços, o que tem contribuído para que tivesse nesse bom momento? Outro fator também que interfere é como anda o cenário mundial. Então, importantes produtores de açúcar vinham sofrendo com as suas safras e com a menor oferta. Então, isso também vem impulsionando os preços e favorecendo esse momento mais positivo para a commodity. E que deve continuar em 2024. Deve continuar em 2024. E outro fator também que interfere é como anda o cenário mundial, né? Então, importantes produtores como a Índia vinham sofrendo com as suas safras e com a menor oferta. Então, isso deve continuar impulsionando os preços agora em 2024 também. Certo. Bom, e com uma possível redução da produção em 2024, que a gente está vendo para várias atividades agrícolas, pode ter também uma redução, você, Thiago, comentou sobre a questão de insumos, né? De fertilizantes, os preços podem recuar, pode ter também uma redução na demanda por esses insumos, isso afetar de alguma forma os preços? O que pode ocorrer em relação a essa parte de aquisição de insumos, principalmente fertilizantes? Na verdade, sim. O que a gente tem enxergado hoje é um momento 2023 um pouco diferente do que foi ano passado, né? Ano passado a gente tinha uma pressão de preço muito grande com relação a principalmente fertilizante. Isso impactou, de certa forma, o cenário de importação dessa matéria-prima, né? Que em 2023 foi meio que corrigido, né? A gente falou aqui no início da questão do movimento de retração de preço que a gente vivenciou esse ano e vem vivenciando esse ano, né? Tanto é que o estímulo esse ano a gente está estimando aí com relação à entrega de fertilizantes no mercado interno a um acréscimo de 4,5%, né? Com relação ao que foi 2022. Né? Isso pensando naquela estratégia de que a primeira safra, ou a safra, está sendo plantada ainda com esse fertilizante que está entrando agora. Né? O que a gente está enxergando que pode ser um dificultador para a safra que vem, e aí já entra nessa perspectiva de insumo para o ano que vem, é um atraso na comercialização, por exemplo, para o milho segunda safra. Né? A gente tem dados hoje do projeto Campo Futuro apontando para que em outubro agora, se a gente pegar 10 regiões monitoradas lá, o volume de fertilizante negociado, da necessidade de fertilizante negociado, ele é 10% menor do que foi no mesmo período do ano passado para a safrinha. Isso indica muita coisa, né? O produtor receoso com o clima, receoso com o preço, está segurando essa aquisição. Né? Então, aquela estratégia que muito produtor tem de zerar o ano fiscal fazendo as aquisições para o próximo ano, ela já vai ser impactada esse ano. Né? Então a gente vai ter um cenário um pouco mais demandante justamente no momento ali de início do ano, onde a janela de compra é muito curta também, pensando em entrega de fertilizante, tudo vai meio que engavetar, né? Mas a gente espera que em 2024 realmente como o pior cenário de preço, aí tanto para as commodities agrícolas como para as pecuárias, no meu ponto de vista já foi, né? Foi esse, vamos dizer assim, esse assentar de melancias em 2023, né? 2024 a gente imagina que tem um cenário um pouco mais, vamos dizer, mais realista de preço, o produtor consiga se programar melhor para isso, né? Tanto é que a gente tem produtor está acreditando nessa virada de mercado. Se a gente analisar o quanto da safra de soja, por exemplo, já foi comercializado, né? Então está bem aquém das últimas safras aí, né? Isso tudo reflete. E a gente espera que não tenha outros problemas, que por enquanto a gente está fazendo toda essa estimativa, essas projeções, pensando num cenário de oferta estável, né, sem problemas, e considerando a demanda nacional, mas a gente lembra de poucos anos que a gente teve conflito entre Rússia e Ucrânia, problemas na China também que afetaram a oferta de fertilizantes, então a gente espera que não haja nada nesse sentido que possa impactar novamente o mercado e reverter, né, essa tendência que tem para o caso de fertilizantes, que é um insumo com representação tão importante para os setores, né. Já estamos quase chegando ao final do nosso episódio, mas eu vou passar uma última palavra para vocês, para a gente falar, para vocês compartilharem um pouco a visão de vocês em relação a o que seria relevante que acontecesse, o que é demanda do setor e que pode ocorrer, investimento, abertura de mercado, coisas positivas que o setor espera que ocorra, né,
para que tenha resultados melhores, independente da atividade que vocês acham que é destaque. Então, eu vou passar a palavra final para cada um de vocês, para vocês falarem essa visão do que seria importante acontecer em 2024 para algumas das cadeias da área animal, também agrícola e de insumos. João. Vamos lá. Acho que a gente tem que olhar sempre o copo meio cheio, e não meio vazio. Apesar da gente estar discutindo hoje, tem falado bastante em quebra de safra, nós estamos falando de uma safra recorde. Ainda, né? Eu estou falando quebra de safra em relação ao anterior, que foi recorde, que é uma baita safra. Então, eu tenho um amigo que diz, tudo pode acontecer, inclusive nada. Se a gente... E o outro, a Dani falou do cenário mundial, nós estamos olhando, se a gente for olhar a safra de milho no mundo, a gente tem uma tendência de aumento de produção, né? Então, há possibilidade, mesmo que quebre um pouco a nossa safra, que se frustre a expectativa de produção que a gente tinha, ainda assim a gente vai ter uma grande safra. E tendo essa grande safra, a gente tem uma redução dos custos de produção e possibilidade do produtor melhorar a margem da sua atividade, seja ela corte, leite, aves, suínos, tilápia. Então a gente tem uma expectativa positiva ainda assim para 2024. Pensando no trabalho das comissões da coordenação de produção animal, eu destacaria, Natália, a questão da rastreabilidade individual de bovinos e bovalinos. Então a nossa expectativa é que a gente consiga avançar com esse tema. Consequentemente, a gente teria a abertura de mais mercados, teria uma segurança maior, porque quando a gente fala em rastreabilidade, inicialmente nós estamos falando em rastreabilidade sanitária, nós estamos tirando a vacinação da aftosa, podemos abrir novos mercados com isso, e aí a nossa expectativa é que a gente tenha a efetivação desse tema já a partir do ano que vem, obviamente com um prazo de transição para que o produtor possa se adequar e se ajustar a essa nova realidade. E dentro da questão do leite, obviamente com a entrada em vigência do decreto, a gente seguraria um pouco essas importações. Nós não somos contra, não queremos atuar no mercado, nós somos favoráveis ao livre mercado, mas não na condição que foi esse ano de um produto subsidiado pelo governo argentino vir competir com o nosso produtor de forma desleal. E acaba que uma mudança agora lá, não sei se tem algum impacto, se o setor também está aguardando o que pode ocorrer lá por conta de muitas coisas, na verdade, que devem mudar. Sem sombra de dúvida. A primeira expectativa é que o próprio governo argentino retire essa questão do subsídio ao produtor rural, produtor de leite argentino. Tá bom, Thiago, em relação a insumos, teria alguma coisa? Insumos ou custos? Não, a bola da vez eu acho que eu volto a falar é fertilizantes. Se a gente imaginar toda a pressão por redução do pacote tecnológico da safra passada, né? A gente vivenciou essa pressão de preço, sentiu isso no volume de entregas, né? Caiu 10% em 2022 com relação a 2021. A gente está estimando para 2024 um aporte maior, né? O produtor vai trabalhar com um pacote tecnológico cheio, vamos dizer assim, né? E isso, no cenário produtivo, se clima ajudar, é um fator que traz uma certa segurança com relação à decisão do produtor em ainda estar estimulado, mesmo no cenário desafiador que vai ser para a margem, né? A gente está enxergando uma redução significativa de margem para algumas culturas, né? Mas a aposta sempre em momento onde preço não é favorável e custo também não é tão favorável em produtividade. Otimizar isso, pegando um quadro de preço de insumo pelo menos um pouco mais favorável, né? A gente pega aí as opções de defensivo também, o mercado biológico crescendo fortemente aí, então é uma tendência muito forte para 2024, essa aceleração no uso e na disseminação dessa tecnologia. Então, o que a gente imagina vai muito dessa leitura, né? Do que a turma está fazendo agora nessa safra de soja 23, 24, mas também como é que ele está começando a enxergar e se planejar para a safrinha e, porventura, continuar produzindo aí para a safra que vem. Certo. Daniela, sua vez para a área agrícola,
Então, em relação à agrícola, um caso é o do milho. O pior cenário de preço já passou. Então, essa conjuntura aí de preocupação com o clima, de menor área plantada, somada a aumento das exportações, visando aí o apetite chinês, que está em alta, principalmente aí no segundo semestre de 2023, um aumento de consumo pode trazer reflexos positivos para os preços das culturas em 2024. Certo. Bom, então chegamos ao final desse episódio. Muito obrigada pela participação, Daniela, Thiago e João Paulo. Eu que agradeço. Agora vamos falar sobre perspectivas 2024 para a área de sustentabilidade. E para isso, estou com Amanda Rosa e Nelson Ananias, que são da equipe de sustentabilidade da CNA. Sejam bem-vindos, Amanda e Nelson. Boa tarde, Natália. É um prazer estar aqui com você hoje. Boa tarde, Natália. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela participação. Nelson, inclusive, acabou de retornar da COP28, então eu queria que você contextualizasse um pouco quais eram os desafios relacionados a essa COP, como que foi a participação lá nessa conferência e já o que traz de desafios e também necessidades para o ano de 2024. Bom, Natália, é uma COP que foi considerada a COP do balanço global, ou seja, é um momento em que todas as partes, né, ou seja, os países que integram a COP, eles fazem um balanço do que? Se tudo aquilo que eles prometeram, que eles se dispuseram a fazer, ou suas metas, elas vão de encontro ao objetivo da COP, que é tentar não aumentar a temperatura média do planeta em 1,5 grau até 2 graus até 2100. Esse balanço indicou claramente que ainda falta muito a se fazer. Para que a gente alcance hoje essa meta, nós temos que atingir o pico de emissões até 2025, reduzir em 47% até 2030, reduzir 60% das emissões até 2035 e zerar as emissões até 2050. É um grande desafio. Mas esse desafio, ele traz muito do agro para as ações para o seu alcance. E nós da CNA, nós do setor agro brasileiro, fomos para essa COP exatamente com essa proposta, de mostrar que o agro dos setores econômicos é aquele que garante segurança alimentar, garante segurança energética, sem se esquecer da segurança climática. Ou seja, nós somos soluções. Por quê? Porque quando se produz alimento, se utiliza o mecanismo mais eficiente em se fixar carbono, ou seja, tirar o carbono da atmosfera para que ele não cause o efeito estufa e colocar ele em armazenar ele ou no solo ou na planta, que é a fotossíntese. Nosso setor faz fotossíntese como atividade principal, que gera alimentos, gera energia e gera segurança alimentar e gera alcance da redução. Então, nós fomos com essa intenção de, tanto nas negociações do Acordo de Paris e todos os seus instrumentos, entregar o melhor do agro. De outro lado, nós fomos para mostrar o que o agro está fazendo. Enquanto outros países estão prometendo reduzir até 2050, o agro já faz isso. Há pelo menos 10 anos com a agricultura de baixa emissão de carbono e há pelo menos há 40 anos cumprindo um dos códigos florestais mais rigorosos do mundo. Então a solução ela foi apresentada e a gente conseguiu alcançar esses objetivos durante as negociações. Desses objetivos que foram alcançados, o que traz ainda de desafios e de necessidade que o Brasil vai precisar fazer, e o agro especificamente vai precisar evoluir no ano de 2024. E se além disso tem alguns outros acontecimentos, fatores e iniciativas que também estão no foco do setor para o avanço de questões relacionadas à sustentabilidade para o ano que vem. Então, Natália, a gente tem alguns temas que eles costumam ser recorrentes aí já há alguns anos, tanto em COPs quanto até mesmo no legislativo brasileiro. Um deles é o mercado de carbono, né, que é uma das expectativas é que ele seja consolidado no Brasil, pelo menos aprovado até a COP30, que vai acontecer em Belém. A gente teve essa confirmação agora na COP28. Ano que vem a gente tem uma COP um pouco menos movimentada no Azerbaijão, com um foco um pouco maior em financiamento, até mesmo nas estruturações dos fundos, e na COP30 a gente espera um mercado de carbono mais consolidado. No Brasil a gente espera que teremos adaptações para cumprir com as diligências devidas da União Europeia,
com a legislação específica do Reino Unido, né? A gente tem também as metas de biodiversidade e dentro do país a gente tem algumas questões no Código Florestal. Licenciamento ambiental, regularização fundiária, né? Que a gente tem a questão do marco temporal e a gente tem que cobrar do governo para que o CAR seja analisado, né? Dos produtores rurais. E a gente também espera que o Legislativo consolide um mercado, né? Ainda ano que vem, para que em 2025 ele esteja mais estruturado. Várias áreas relevantes, né? Você comentou a diligência devida, que foi um assunto muito presente no ano de 2023, porque realmente tem adaptações a serem feitas pelo Brasil, inclusive, para continuar exportando. Em relação a isso, Nelson, quais são as perspectivas e expectativas para o ano que vem? Bom, a diligência devida ela é um grande instrumento que impacta diretamente o desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro, principalmente das cadeias iniciais, às quais essa diligência devida se dedica, né? Então, apesar dele ter sido aprovado esse ano, ele entra em vigor efetivamente no ano que vem, mais no final do ano que vem. As cadeias e as propostas, elas têm que estar prontas para que essa interferência nessas cadeias, que são muito importantes para o país, não prejudique as exportações. Então, diligências devidas, elas são muito importantes, a gente tem que propor mecanismos para dar uma maior transparência a essas cadeias, para que a gente alcance os mercados, evitando perdas econômicas. Além disso, a agenda interna para que esses acordos internacionais eles sejam executados aqui no Brasil e que não sejam empecilho para os mercados internacionais também é muito importante. A gente precisa se dedicar e olhar aqui para dentro para organizar licenciamento ambiental. Como a Amanda falou, o mercado de carbono ele precisa estar muito bem estruturado aqui dentro para que ele alcance o mercado de carbono global ou multilateral, né, as abordagens cooperativas em que a gente trabalha com poucos países para alcançar créditos de carbonos exportáveis. A gente precisa, para que a gente dê uma segurança jurídica, uma segurança ambiental, para que tudo isso desenvolva, que o Código Florestal realmente seja implementado. Além disso, nós temos a COP da biodiversidade. Às vezes a gente sempre fica falando sobre a COP de clima, mas as conferências das partes elas têm outros temas. Um deles é biodiversidade. E ano passado foi aprovadas as novas metas globais de biodiversidade, que trazem também grandes expectativas do cumprimento e internalização dela no país, que podem também impactar o setor agropecuário. Então lá a gente vai falar de unidades de conservação, que aí se inclui APP e reservas legais nessas áreas protegidas. Nós temos o uso de defensivos agrícolas, a gente tem a ampliação das áreas de unidade de conservação, de proteção integral e terras indígenas, que também tratam e trazem a questão da regularização fundiária bem forte, para que a gente tenha isso bastante consolidado. Nós temos a questão da aplicação dos biomas, das leis dos biomas, né? Então a gente tem, ano que vem, uma série de desafios que primeiro são organizar a casa, organizar o país para que ele consiga não só ser sustentável, mas mostrar e comprovar que é sustentável, de primeira maneira, e em segunda mão, normatizar essas ações que nos dão acesso a não só mercados externos, aqueles que já estão consolidados, mas aqueles que a gente quer conquistar, não só produzindo mais, mas produzindo melhor e produzindo com sustentabilidade. Não basta só ser sustentável, a gente precisa parecer e demonstrar que somos sustentáveis. Às vezes dá a impressão de que são duas áreas diferentes, né? A gente já tem um agro, tem produtores investindo em tecnologia, fazendo sua produção sustentável, com competitividade também em relação a outros países, mas por todos esses temas que você citou, de agendas que precisam andar, que são relevantes para o Brasil e que muitas vezes vieram como demanda internacional e tem que se adequar, parece que anda uma agenda em paralelo a outros desafios relacionados ao agro, igual a gente já falou nesse episódio, questões climáticas, questão fiscal, de crédito, enfim. E a pauta de sustentabilidade parece que tem realmente muito a se fazer e pessoas envolvidas, e essa agenda tem que andar em paralelo para que a gente consiga realmente ter um agro sustentável, que o produtor consiga fazer as suas adequações lá e participar cada vez mais
desse movimento todo, né, do que é o agro e continuar produzindo. E aí você citou vários exemplos, questão de licenciamento, biodiversidade, mercado de carbono, diligência devida. O que é importante avançar? O que vocês consideram muito relevante que avance no ano de 2024, seja relacionado à questão de licenciamento ou o próprio mercado de carbono, que já é uma pauta também bastante recorrente, que é de interesse. Licenciamento, mercado de carbono e biodiversidade. O que é importante avançar? Eu colocaria como uma das principais questões a análise do CAR dos produtores rurais. Essa é uma demanda que ela já acontece há muitos anos e que é uma demanda que, se for consolidada, ela ajuda a implementar vários outros mecanismos de sustentabilidade que a gente tem no Brasil. É uma forma de comprovar a sustentabilidade do produtor rural, é uma segurança jurídica para o produtor, então é uma coisa que a gente já bate há muitos anos e que ajudaria em vários critérios de competitividade, de produção. Esse, eu acho que... Eu ia até fazer uma pergunta em relação ao que acontece. É um desafio grande, né? Essa análise do CAR foi em 2023. O que pode ser feito diferente em 2024 para que realmente tenha uma virada de chave e uma evolução nesse sentido? Então, é necessário o engajamento dos estados, né, que são os responsáveis por essa análise. Então, a gente precisa de um acordo global, um acordo nacional, que traga essa responsabilização e os incentivos de cada um nas suas competências. O governo federal cobrando dos estados, definindo um prazo para essas análises e fornecendo aos estados condições para que eles façam as análises. Os estados, de sua vez, eles precisam se dedicar também e investir nessas análises, porque ela vai trazer realmente, elas trazem essa transparência necessária. Como a Amanda falou, a análise do CAR, ela não é só um instrumento do Código Florestal. Hoje, qualquer coisa que você vai fazer, tomar um crédito rural, você vai fazer um desembargo de uma área, você vai tomar fazer uma rastreabilidade do seu produto para exportação. A primeira exigência que se tem é do cadastro ambiental rural. Então, ele realmente precisa ser incentivado, ele precisa ser investido, ele precisa ser cobrado. Apesar e além disso, nós precisamos de ter uma segurança jurídica, porque não adianta eu ter regularização ambiental sem a necessária e a paralela regularização fundiária. A gente precisa dizer quem é dono de quê, quem é responsável por cumprir Código Florestal, cumprir a Lei de Águas, toda essa legislação, fazer um licenciamento, eventual licenciamento ambiental. Então, isso é responsabilizar o produtor rural a cumprir aquela obrigação que ele tem em manter essa sustentabilidade que nem eu falei, que transpassa simplesmente cumprir o Código Florestal. Ele já se aplica a todas as ações que trazem as questões de sustentabilidade. Então, esse é um grande desafio para 2024. A preparação, outro grande desafio que eu posso citar para 2024, o Brasil se comprometeu, né, ou se dispôs a fazer a COP30 aqui no Brasil, que será em Belém. A COP30 é uma COP muito importante. Por quê? Porque é a COP em que serão revistas as metas dos países para o alcance do Acordo de Paris. Então agora se começa a construir essa agenda de 2030. Nós vamos passar pela COP29, nós vamos falar de meios de implementação, nós vamos falar de financiamento. Mas nós precisamos já estar prontos como Brasil, que vai sediar uma COP, um país que ele é base nas negociações de meio ambiente desde a Rio 92, historicamente ele é responsável, ele tem um papel muito grande nisso, e a gente tem que estar preparado, principalmente nós do agro, para entregar boas propostas, estar bem preparado para essa revisão da NDC 2030 que ocorrerá no Brasil. Então essa agenda começa em 2024, a gente tem que estar preparado para entregar o melhor do Brasil. Que nem a gente falou aí, o mercado de carbono pronto, com o CAR analisado e o Código Florestal implementado, com um pagamento de serviços ambientais, a lei de pagamento de serviços ambientais já existe, mas ainda não foi, realmente entrou em execução, ela precisa estar pronta. Então a gente tem uma série de ações que a gente tem que estar pronto para oferecer ao mundo como
deixando o agro como solução global, não só para nossas metas brasileiras, mas para a meta de qualquer país que queira comprar carbono íntegro, carbono confiável do Brasil para que façam as suas próprias NDCs. Então a gente tem esse potencial. Como é que a gente vai chegar lá e qual é a melhor maneira é o grande desafio que se inicia em 2024. Até para que em 2025, desculpa, Natália, até para que em 2025 a gente consiga mostrar a efetividade real dessas ações, né? Então, colocando tudo em ordem, a gente consegue chegar em 2025 mostrando a efetividade disso e evitando com que novas metas mais ambiciosas, sem a real necessidade, sejam criadas, né? Então, é claro, a gente sempre preza pela ambição da NDC e a gente tem que mostrar que o caminho que a gente segue é muito efetivo e, como o Nelson falou, além de ser sustentável, parecer sustentável, principalmente numa COP aqui no país, né? Bom, então já estamos chegando ao final do nosso episódio. Deu para notar que o agro, o produtor rural brasileiro, tem um papel relevante como até solução, né, para o cumprimento dessas metas de redução de emissão de gases de efeito estufas. E aí acredito que seja muito importante esse envolvimento de agentes do setor, da iniciativa pública, privada e também engajamento do produtor para quando surgirem essas pautas, para que todos possam trabalhar em conjunto defendendo o que é melhor para o setor e para o Brasil de forma geral. Sem dúvida, Natália, eu acho que a gente começa a construir agora o posicionamento, a ação e o que a gente quer para os próximos anos de COP, principalmente para essa revisão de metas. O produtor, ele já faz sequestro de carbono, né? Quando ele faz um plantio direto, quando ele faz ILPF, quando ele cumpre o Código Florestal. O que a gente precisa é estar pronto para tornar essas obrigações uma vantagem competitiva em primeira instância e depois uma vantagem financeira para o produtor rural. Então, é isso. Nós precisamos montar essa agenda para que quando a gente chegar na próxima COP e na COP de Belém, nós estejamos preparados para trazer essas vantagens para as cadeias produtivas do agro brasileiro. Sim, bom, muito obrigada. Então, Amanda, obrigada, Nelson, pela participação, pelas contribuições de você. A gente sabe que é uma pauta muito relevante ter a participação da CNA na COP também, né, para todas as negociações e trazer esses resultados positivos. Então, obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Natália, foi ótimo. A gente que agradece e chama todos os produtores rurais a acompanharem na CNA todas essas agendas que são muito importantes. A gente tem que fortalecer a base para ganhar força e alcançar todos esses objetivos. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Você que nos ouve ou nos assiste, muito obrigada pela audiência. Se quiser acompanhar essas ações da CNA que foram citadas nesse episódio do podcast, é só acessar www.cnabrasil.org.br e a gente fica por aqui encerrando o ano de 2023 e a gente se vê no próximo episódio em 2024. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.